Abra seu coração. Momento da Palavra de Deus. Muito bem, hoje o Salmo do dia está em Provérbios, capítulo número 28, versículo 13. E vamos também ver outros versículos da palavra, mas o texto básico é esse. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. E é um provérbios conhecido, sempre eu tenho citado, serve para a minha reflexão e para a sua também. Provérbios, que também é um livro poético, um livro da sabedoria. E vamos ver o que o Espírito Santo fala conosco nesta manhã. Manhã de quarta-feira, hoje dia 25, Vamos nesse momento, dia 25 de setembro, meditar no Salmo do dia. Salmo de número, Provérbios 28, versículo 13. Assim nos diz a palavra do Senhor: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Vou repetir. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O tema dessa mensagem pode ser como tratar com o pecado. Como tratar com o pecado. É interessante, queridos irmãos, que alguns cientistas dedicados se recolhem em seus laboratórios e gastam suas vidas descobrindo recursos para combater epidemias, males e tantas outras coisas que acontecem. Às vezes um mosquito, ele muda a trajetória de uma vida, de uma família, e tantas tragédias têm acontecido através desse mosquito, da zika, esse mosquito que causa até paralisia, esse mosquito que leva a muitas crianças, às enfermidades, esse mosquito que trouxe tanta angústia ainda hoje, A microcefalia, por exemplo, foi uma epidemia que aconteceu e deixou muitas mães desesperadas, muitas grávidas que ficaram totalmente desoladas, com medo. Ainda hoje a ciência busca remédio para vários males. A AIDS ainda é um desafio. A paralisia infantil tem que realmente estar se medicando, tomando o remédio. Já foi erradicada, mas acontece, como a volta do sarampo, tuberculose e o câncer, que ainda é um grande desafio, e outras enfermidades. Então os cientistas, essas pessoas que trabalham dia e noite para descobrir um antídoto, uma cura, uma vacina para determinado tipo de enfermidade. E eu fiquei pensando que para o pecado, qual é o tipo de vacina, de remédio? Em Cristo, Deus, ele providenciou um remédio. O remédio para o pecado é Jesus Cristo. Esse remédio é eficaz, que é o precioso sangue de Jesus Cristo. E a gente vai ver na primeira carta de João, que quando confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, se confessar, para que alcancemos o perdão dos nossos pecados e sermos libertos dele. O que precisa acontecer, pastor? Está na Bíblia. A Bíblia tem resposta. É muito simples, está na palavra. Não são as penitências que vai fazer com que os teus pecados sejam cancelados. Não são as obras de caridades que vai fazer com que os seus pecados sejam remediados ou cancelados. Não. Ou reencarnações, ou purgatório, e outros tipos de comportamento, mutilações, ou a tua religiosidade. Não existe igreja na terra ou denominação que possa salvar você. Não tem. Nenhuma igreja salva. Nenhuma religião salva. Nenhuma. É necessário Jesus Cristo. Só Cristo ele pode salvar. Ele é o único caminho. O único. Então não é a religião que você frequenta porque seus pais frequentavam,
porque você é desde criança, é uma tradição da família, isso não salva ninguém. Uma vez que o homem reconhece que só em Jesus Cristo está a fonte do perdão, ele deve tomar algumas atitudes. E é justamente que eu quero falar sobre essas atitudes, como tratar com o pecado. Não é a religião, porque na Bíblia a gente vai ver até ocasiões em que doutores da lei precisavam nascer de novo. Estudavam a Bíblia. Tem gente que diz assim, eu conheço a Bíblia, mas não conhece o Cristo. Não tem uma vida voltada, quebrantada para a Bíblia. Então, eu percebo que em primeiro lugar, como tratar o pecado é ter convicção de pecado. Eu já evangelizei pessoas que disseram para mim, eu não tenho pecado, eu sou um bom filho, eu sou um bom esposo, eu sou um bom pai, eu não tenho pecado, eu nem bebo, nem fumo, eu não tenho pecado. Mas vamos olhar o que a Bíblia fala, alguns exemplos. O Salmo 51, num testemunho de Davi relata que ele reconheceu o seu pecado. E ele chegou a dizer, eu nasci na iniquidade, e o meu pecado está sempre dentro de mim. O filho pródigo também reconhece que pecou. A desobediência a Deus, ele precisava voltar e ele confessou. Você tem outro caso muito conhecido, eu não preciso me aprofundar porque você conhece. Por exemplo, quem não já assistiu à Paixão de Cristo, já ouviu falar da história da crucificação? Todos conhecem, todas as religiões falam sobre isso. Jesus Cristo estava ali na cruz, sendo crucificado, ladeado por 2 ladrões, e ele ficava no meio. Alguém diz que era um ladrão bom, outro ladrão ruim, eram ladrões. Mas o ladrão confessou, daqueles confessou, e reclamou até com o outro, até censurou o outro. Você não teme a Deus, mesmo estando na mesma condição? Nós estamos aqui porque pecamos. Nós somos pecadores, mas esse homem nenhum mal fez. E disse para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí ele reconheceu que Jesus Cristo era rei. E ele confessou seus pecados. Muitos, queridos irmãos, ao serem questionados a respeito do seu pecado, procuram subterfúgios, desculpas, e não assumem. Todo mundo está pecando, todo mundo erra, menos eu. Se você vê o exemplo dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, está lá no começo da Bíblia, no Gênesis capítulo 3, Adão chegou a dizer, o pecado não foi meu, foi a mulher que tu me deste. E quando Deus foi inquiri-la, falar com a mulher, disse, não fui eu não, a cobra que tem uma serpente. Muitas vezes nós não assumimos, a falha é nossa, a falha foi minha. Muitos culpam os esquemas da sociedade, muitos culpam o diabo, mas nunca assumem o seu próprio pecado. Sempre quem está errado é o outro. Você perceba, não, a culpa não foi minha, eu estava quieto no meu canto, nunca tem culpa, é inocente, cuidado com isso. A Bíblia fala de homens que confessaram, assumiram a sua falta, seu pecado. Às vezes um casamento está se desfazendo, aí o marido diz, foi a minha mulher, foi ela, por isso que eu separei. Esquece que ele também contribuiu para isso. Ambos têm culpa, mas é muito mais fácil lançar a culpa para o outro, dizer que foi o outro. Há pessoas que vai se defender tanto, e não adianta você insistir para mostrar a culpa, porque não tem culpa. A convicção do pecado, queridos irmãos, é uma obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Sem a ação do Espírito Santo, torna-se impossível. Deixa eu dizer uma coisa a você, está na Bíblia. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E sem a ação do Espírito Santo, impossível você dizer a alguém que tem pecado e vai dizer que não tem não. Não, porque o pecador, ele está morto em seus delitos e seus pecados. Ele faz o erro, está no erro, comete o erro e diz que está certo. O morto não tem ciência ou consciência de nada. Quem ajeita o funeral, quem diz a hora, é quem está vivo. O morto está morto. Ele só está ali sendo manipulado, porque ele não tem nenhuma ação mais.
assim mesmo é aqueles que estão mortos nos seus pecados. Todo mundo de fora está vendo, menos ele. E se alguém vai falar, não, eu não tenho pecado não. Muitos têm a sua consciência totalmente cauterizadas. Já não acusa mais nada, tudo que faz está certo. Está no erro, mas não percebe o erro. Só uma ação do Espírito Santo. Queridos irmãos, em épocas que as igrejas, quando a gente vê nas páginas do Antigo Testamento e do Novo, de avivamento na igreja, do povo de Deus, uma das primeiras coisas que acontecem é uma profunda convicção do pecado. O profeta Isaías disse, ai de mim, eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros. Ele confessou. E naquela confissão Deus tocou uma brasa na boca dele e foi apto para pregar. O pregador que prega também é pecador e precisa de Deus para perdoar os pecados. Todo avivamento, ele precede de um reconhecimento e convicção de pecado. Sempre que o Espírito Santo opera, ele nos faz lembrar pecados, velhas dívidas, objetos emprestados, ofensas, defraudações, mentiras. Tem pessoas que vivem na mentira o tempo todo, são mentirosas de carteirinha, mas vivem como se vivesse na verdade. E repete tanto uma mentira que tem como verdade. E uma meia-verdade é uma mentira inteira. Vive mentindo o tempo todo. Vive se auto-justificando e não sai da miséria porque tem uma vida de mentiras. Queridos irmãos, no meio do povo de Deus, muitos pecados estão escondidos. Porque pessoas não se deixam ser mais tocadas a fundo pelo Espírito Santo. O pastor prega, a palavra é exposta, mas não quer ouvir palavra de prosperidade, quer um carro novo, quer um terreno, quer fazer uma puxada na casa, quer um aumento, uma revisão na aposentadoria, quer tudo material, mas espiritual não quer nada. E não tem mensagem que toque mais nesse povo. E os púlpitos precisam falar mais sobre pecado. Porque as igrejas aí que ganham fama, vem hoje vai ter um movimento lá, hoje vai ter oração nisso. E a pessoa no erro, não fala com o marido, é de mal do pai, é de mal da mãe, vive praticando tudo que é errado. Dentro da igreja não aparece, é o santinho. E tem pastor que recebe logo, dá logo o cargo, bota logo para pregar, bota logo para dirigir. Nem sabe o que está acontecendo. Porque quer encher a igreja, né? E por aí está cheio disso. Movimentos. E nunca se faz as perguntas. Por que será que essa pessoa vem aqui? Porque nunca vai se comunicar, às vezes com um colega, porque recebe e está ali, está tudo bem. Queridos irmãos, como é que deve se tratar o pecado? Aqui a palavra diz que mesmo, infelizmente, lá no meio da congregação do arraial, Acã estava pecado, escondia uma capa babilônica, escondia aquelas moedas, mas ali parecia que estava tudo bem, aparentemente. Aí passa um tempo, tem pessoas que passam até 1 ano, 2, um dia é descoberto, que a Bíblia diz que nada que está em oculto, que um dia não vai ser revelado, um dia vai aparecer. Vai. É orar, pedir a Deus misericórdia. Mas aqui, sabe como é que deve se tratar o pecado? Contrição. Contrição não é remorso. Remorso foi o que Judas experimentou quando traiu o Filho de Deus. E como resultado ele enforcou-se, ele tirou a própria vida, ele buscou o suicídio. Contrição é diferente. Contrição é sentir o peso do pecado, é chorar pelo pecado praticado, é assentar-se no pó e na cinza, é cobrir-se com um saco de cinza, é arrependimento, não é rasgar as vestes, é rasgar o coração. E tem muita gente aí se enganando. Foi o que Pedro sentiu quando, após negou o mestre 3 vezes, chorou amargamente. Foi a experiência que Davi viveu, como mostra o Salmo 51. Lê o Salmo 51. O que foi que aconteceu com Davi? Ele ficou ali no pó e na cinza. Foi o que aconteceu naquela grande cidade de Nínive, com a pregação de Jonas. Toda a cidade jejuou, se prostrou no pó e na cinza, até os animais. Hoje, queridos irmãos, dificilmente as pessoas sentem tal peso como pecado. Hoje muita gente entra na igreja cheia de pecados,
cheia de situações, cantam tal, e dizem assim, hoje a palavra não foi muito boa não. Perderam a sensibilidade, não tem uma vida de arrependimento. Hoje muitos não sentem mais o desejo, o peso do pecado. Muitos hoje acham que o pecado é uma coisa tão comum, tão normal, que tem até seus pecados de estimação, né? E acha que é normal, é tão natural que pecam continuamente numa boa. Uma boa. Tá com o marido da outra, mas tá bem lá, tá cantando, tá no coral, tá vivendo bem, tá com o marido do outro. É uma situação que tem acontecido hoje. Tá no adultério, tá na mentira, tá na prostituição, tá na fornicação, mas tá no coral, mas tá cantando e às vezes sobe até no altar. É difícil, irmão. Estamos vivendo uma geração muito difícil. O texto que Jeremias esclarece diz assim, lá em Jeremias capítulo 6, cometeram abominação sem sentir por isso vergonha. Estão numa vergonha, mas não sentem mais vergonha, continua fazendo do mesmo jeito. Estamos, queridos irmãos, infelizmente, nos tornando uma sociedade sem vergonha, sem pudor, que vivem na safadeza, fazendo tudo errado, e muitas vezes parece ter uma vida de santidade, mas vivem na mentira, vivem na violência, vivem se intrometendo na vida dos outros, todos os dias, várias formas, mas não tem mais uma vida de comunhão com Deus. Jesus Cristo ordenou, lá em Lucas, que devemos chorar pelos nossos pecados, sentir a nossa miséria. Inclusive o próprio Cristo chorou pelos pecados de Jerusalém. Você pode conferir Lucas 19, 41 a 44. Sabe o que é contrição, queridos irmãos? Contrição é arrependimento. Contrição é um coração quebrantado diante da santidade do Senhor. Contrição é o pecador chorando ao pé da cruz, ali no Calvário, as suas mazelas, suas faltas, e dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, eu pequei, tem misericórdia de mim, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu e perante ti, tem misericórdia de mim. Mas muitas pessoas cometem o pecado, está no erro e diz, não fui eu, foi o outro. Mas um dia, todos nós iremos comparecer ante ao tribunal de Cristo. Nessa palavra, irmãos, vimos duas atitudes importantes do pecador em relação ao pecado: convicção e contrição. Primeiro, você reconhecer, realmente eu sou um pecador, e reconhecendo isso, confessar. Provérbios 28, 13 diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Está escondido, mas não vai prosperar nunca. Aparentemente está bem, mas não está bem, porque está no pecado. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa vai alcançar misericórdia. Como tratar o pecado? Reconheça, eu e você, reconhecer o pecado e realmente ter um arrependimento profundo, chorar, lamentar essa miséria e pedir a Deus libertação. Provérbios 28, 13 é a palavra do dia. Agradecemos sua presença aqui em nosso canal. Obrigado.